Olá! No vídeo de hoje eu vou fazer um pouco diferente. Vou fazer um vídeo baseado em uma pergunta. Aqui o Ivan fez uma pergunta sobre como representar fontes trifásicas, como usar valores de impedância e verificar o ângulo em graus. Isso aqui desencadeou uma série de experimentos aqui. Eu estava tentando ajudá-lo a chegar no objetivo dele. Ele até chegou em um circuito final muito bem montado e cumpre o objetivo principal que ele queria, mas no caso aqui, o que eu vou apresentar é, na verdade, uma parte um pouco mais elaborada do que eu passei até agora nos vídeos, não é? Porque se eu for fazer o que da forma que ele fez aqui, vai ser um passo muito grande. Então eu vou aproveitar a questão que ele abriu e vou mostrar uma forma de se exibir esses dados, não é? Aqui o circuito que eu vou usar, aqui as três fontes estão representando uma fonte trifásica em estrela, uma linha de transmissão, né, com suas resistências e suas reatâncias indutivas e uma carga indutiva. E aqui as características da fonte. No caso aqui, eu vou começar com o param. Eu vou colocar a frequência como sendo um parâmetro, né? Que aí a gente pode mudar. Se precisar mudar em algum lugar, a gente só muda aqui e muda em todos os pontos. Aqui eu vou só descrever o circuito. No caso, começa com V1. Ele está ligado no AS. AS, BS e CS eu estou nomeando de acordo com, né, eu estou chamando de três fases, A, B e C. E no caso S eu estou simbolizando que é o lado da fonte, né? No caso source. AL, BL e CL, o lado de load, né? Da carga. No caso, a fase, ele é o sexto parâmetro na função seno. Então, o quarto, o quinto, eu tenho que colocar o zero porque ele é um parâmetro posicional, né? Eu preciso incluir os que estão entre o parâmetro que eu quero incluir e os outros. Senão, se eu colocar a fase aqui, ele vai entender como um parâmetro diferente do que eu quero. Eu coloquei como, né, em muitos exercícios aparecem, eu coloquei XL1, não é? Simbolizando a reatância indutiva. Então, aí aqui é que entra a novidade desse vídeo. Né? Primeiro eu vou colocar um indutor, L1, vou conectar nos nós, N01, e AL. E aqui, o que eu vou fazer é o seguinte. Primeiramente eu vou escrever a fórmula inteira. Né? O que eu vou fazer? Ao invés de colocar o valor da indutância direto, eu vou colocar a fórmula da indutância que considera a reatância indutiva. Né? A reatância indutiva é igual a 2π FL. Né? Então, como eu quero aqui, né, nessa posição do L1, eu quero a indutância vai ser igual a reatância indutiva dividido por 2π vezes F. Você vê que eu escrevi o π, né, com 4 casas aí, é porque aquele π que nós escrevemos no plot, ele é uma constante que está definida apenas para o plot, né? Aqui, se eu quiser, eu posso, né, criar um parâmetro e colocar o π, né, só para eu poder usar como né, escrever, ao invés de colocar o valor em si. Mas nesse caso aqui eu vou deixar assim, porque até mesmo porque eu vou mudar daqui a pouco. Eu vou mostrar uma outra forma. No caso aqui, o XL seria o 0,5. E agora a carga.
seria R1, R4. Eu vou fazer invertido aqui, porque eu coloquei o R4 aqui, né, no CL. Mas para ficar na sequência, eu vou colocar o R4 aqui, né, para ficar junto na sequência, né? 4, 5 e 6. Agora eu vou para os parâmetros de simulação. Eu vou mostrar uma coisa também nova. No caso vai ser transiente. Então, 10 micro de T-step, tá bom? Uns 20 milissegundos. Eu acho que dá para mostrar bastante. Vou colocar 60. Não, 40. Já tá bom. Se não, é porque são 3 ondas se sobrepondo. Talvez fique muito embolado se eu colocar mais tempo. Eu vou adicionar uma outra coisa. O que eu vou ter que executar no modo interativo é um pouquinho grande. Então aqui eu já vou colocar um novo recurso que eu não tinha falado em nenhum dos outros vídeos, que é o control. O control, ele inicia control e finaliza end C. Control, ele é bem simples, ele só faz com que tudo que você coloca aqui dentro é como se você estivesse executando no modo interativo, não é? Por exemplo, o run, o plot, né? Ao invés de eu executar no modo interativo, eu posso já colocar ele aqui, que assim que eu carregar o deck, ele já roda, né? Então, eu vou colocar aqui run, eu vou comentar aqui, eu vou mostrar as tensões de fase, as correntes, aí aqui, tensões de linha, eu vou primeiro mostrar o resultado desse, aí a gente vai fazer umas modificações. Bom, aqui, como pode ver, essa primeira parte aqui pode se considerar, né? Isso aqui é porque, como você pode ver aqui, cadê? Aqui, as ondas, aqui ela começa diferente de zero, né? A única que começa em zero é a VAS, né? Ela está aqui, né? Como as outras começam em valores diversos, aqui tem essa parte que você pode desconsiderar, né? Porque ela não é um funcionamento natural. Se você quiser, você pode até colocar a simulação para iniciar depois dessa parte de transição. Mas eu vou deixar, não tem problema. Aqui nós temos as tensões de fase, as tensões de linha e as correntes de fase. No caso aqui você pode, né, ver que, né, a gente tem o nosso 311 de pico. Aqui as tensões de fase de linha, elas devem ser maiores, não é? Fazer uma conta aqui rápida, 311 vezes raiz de 3, 538, né? Tá bem coerente aqui, né? Seria de pico de linha. E as correntes, né? Bom, aí eu fechei, eu tenho mania de fechar. Bom, rodei aqui de novo. O que eu vou fazer agora? Da corrente posso fechar. Esse aqui eu fecho. O que eu vou fazer agora é o seguinte.
Eu vou calcular a defasagem da forma que eu calcularia no caderno, né? Quando a gente está, quando eu tinha lá as aulas de análise de circuito, a forma que a gente calculava a defasagem olhando para o gráfico, né, diferente de você calcular aqui matematicamente, olhando para o gráfico, era como? Você considera até aqui 180 graus, certo? Aqui eu estou mostrando uma senoide que é a referência, né? Aqui começa em zero. De zero até meio ciclo, você considera 180 graus, não é? E se você pegar a distância entre, né, o ponto em que uma das ondas cruza em um sentido, pode ser subindo ou descendo, não tem problema. Você só tem que ser coerente. Se você medir o tempo de uma descendo, da outra tem que ser descendo também. Então você tem o meio período sendo 180 graus. E você tem a diferença entre o momento em que uma delas, da que você quer medir, desce, né, cruza zero, e o momento da sua referência que cruza o zero, esse tempo você tem como medir, né? Aqui nós vamos medir ele através do measure. Você tendo esse tempo e o tempo do meio período, e você sabendo que o meio período é 180, você faz uma regra de 3. Então você sabe o quanto esse tempo representa em graus, né? Dá para fazer isso porque todas essas 3 ondas, elas são de mesma frequência, né? Obviamente, se você tivesse aqui ondas de frequência diferente, aí não daria para fazer desse jeito. Mas como elas são a mesma frequência, você pode. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou até deixar isso aqui aberto. Né? Eu vou deixar aqui... não precisa. Eu vou deixar aqui só para a gente ter como referência. Bom, então aqui eu vou adicionar uma outra coisa no nosso deck. Que eu vou adicionar o seguinte. Medição da fase. Para essa medição eu vou usar o measure, né? No caso seria o MES. Você escreve só MES. O MES ele tem vários recursos, né? O que a gente vai usar aqui é o que ele tem de você informa um trigger, né? Uma onda, né? Uma dessas ondas vai ser um trigger, um disparo. Você diz, eu quero que no momento em que a onda VBS cruze 0 volts, né? E especificamente descendo, eu quero que você inicie a contagem. E quando a minha onda, que é o target, cruza o 0, eu quero que você pare a contagem. Então isso vai te dar o tempo, né? A duração desse intervalo. Então é isso que a gente vai fazer aqui. A forma dele, assim, tem vários recursos, né? Esse que nós vamos iniciar aqui, ele começa com você dizendo que tipo de simulação você está rodando, de que tipo de simulação você vai tirar os dados. No caso aqui é o de transitório. O segundo parâmetro é um vetor onde você vai gravar a informação que você vai extrair, né? No caso eu vou chamar de T-diff, né? Ou T-delta. Acho que fica melhor. Aqui o measure ele vai usar bastante parâmetro. Então eu quero dividir ele em linhas, né? Para dividir em linhas no Spice, né, qualquer comando, não só o measure, é só você, na próxima linha, você colocar o sinal de mais. Aí ele vai entender que é uma continuação, não é? Você não está mudando para outro comando. É a continuação do comando da linha anterior. O próximo parâmetro é o trigger.
né? É trig. No caso, você diz qual é o sinal que vai disparar. No caso aqui, o que eu quero é o VBS. É a tensão do nó BS. O segundo parâmetro do trigger é o val, né? Ou seja, quando o VBS chegar em que valor que vai disparar? É o zero, é quando ele cruzar o zero. Interessa se ele está subindo ou se ele está descendo, porque eu quero só quando ele descer. Eu não quero que registre quando ele estiver subindo, né? Porque eu quero saber esse ponto aqui, o mesmo ponto das duas ondas. Se eu usar esse aqui, por exemplo, esse aqui subindo e esse aqui descendo, o tempo que eu vou tirar é esse aqui, né? E não é esse que eu quero calcular, eu quero o tempo que demora para o mesmo momento da onda, né? Passar por zero. Então, no caso, eu vou usar o fall. Vou dizer, peraí, que é fall e é a primeira queda, né? Como assim primeira queda? Aqui está o VBS, uma queda, aquele subiu não conta como queda, aquele cruzou de novo zero descendo, então essa é a segunda queda. No caso aqui me interessa é a primeira mesmo. Aqui eu passo para outra linha, agora eu vou colocar o meu target, né? No caso se escreve só targ. No caso o target vai ser o VAS. Mesma coisa, em qual valor? No zero também. Se eu colocar um valor diferente aqui, obviamente não vai ser o tempo daqui até aqui, né? Se eu colocar um valor mais alto, por exemplo, aqui 200 volts, ele vai medir o tempo daqui até aqui. Não é isso que nos interessa, é o mesmo tempo para ser o mesmo momento da onda. Vai ser fall e o primeiro também, né? Ou seja, esse aqui não vai pegar porque é a subida mesmo, né? Ele vai pegar a primeira descida que é essa. Esse está pronto. Daqui nós vamos ter diferença daqui até aqui. Eu vou rodar. Aqui as mesmas ondas. E aqui ele me dá o tempo. T delta 5,55 milissegundos. Só que não é isso que eu quero. Eu quero a fase, né? Então, a fase eu posso verificar até com print, né? Eu posso pegar o tdiff, t delta, vezes 180, aquela regra de 3 que eu falei, né? Vezes a minha frequência que é 60, vezes 2. Esse 2 vem do período dividido por 2, né? 1 sobre f dividido por 2. Então fica 60 vezes 2. No caso, ele passa para o outro lado, então fica tudo multiplicando. A fase, está aqui a nossa continha, 1,2 vezes 10 a 2 é 120 graus. Exatamente o que a gente colocou lá em cima, 120 graus. Agora aqui uma coisa mais legal. Eu vou até colocar aqui, vou colocar aqui de uma vez, print t delta vezes 180 vezes 60 vezes 2. Agora eu vou mudar uma coisa. Aqui é que vai ficar mais interessante a questão de entrar com o valor de reatância, não é? Não necessariamente impedância, mas da reatância. Ao invés de colocar o valor dessa forma, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma função, um func. Ele é parecido com parâmetro. Só que o parâmetro, você atribui um nome e você dá um valor. Inclusive, você pode colocar aqui uma operação matemática, né? A é 60 vezes A, e, por exemplo, o A é um outro parâmetro. A igual a 20. Só que a diferença é que o func, que é função, diferente do parâmetro, aqui eu posso passar um argumento para minha expressão. No caso, vai ser com o nome aqui, pode ser qualquer nome, não é? Aqui eu chamei de x. A função vai ser justamente essa, né? Vou pegar aqui. Eu não vou repor porque ali vai deixar de existir. Vai ser essa
E ao invés de deixar aqui o 0,5, que é a reatância específica desse indutor, eu vou colocar o x. Daí, quando eu dar o valor para o meu L, ao invés de escrever a função inteira ou ao invés de escrever a indutância, eu coloco entre chaves o XL e escrevo a minha reatância, né? No caso aqui, 0,5. E o legal é que eu posso reutilizar, não é? Eu passo um argumento aqui na hora que eu vou usar. A função continua a mesma. XL 0,5 e aqui a mesma função, só que o valor que ela vai usar é outro. Isso é realmente muito útil. Daí ele vai funcionar da mesma forma, né? Eu tenho só uma definição da função e eu posso usar esse XL em qualquer lugar que eu tenha o L e ao invés de informar indutância, eu informo em forma de reatância indutiva. E se você tiver um circuito com capacitores também, você pode criar uma. Obviamente a função é diferente, mas você cria uma função com a fórmula da reatância capacitiva. Agora eu vou rodar. Eu errei alguma coisa. Closing. Faltou fechar algum. Onde isso? 27. Opa! Aqui. Ao invés de colocar parênteses, eu coloquei chaves. Aqui, quando dá erro, sempre procura onde... quando você estiver editando, né? É justamente, até é bom lembrar. Quando você estiver editando o deck, é bom você usar um editor que tenha o número da linha. Porque quando ele te dá algum erro, ele te informa que linha. Como vocês podem ver, funcionou da mesma forma, né? O XL, agora se eu quiser mudar a reatância, eu não preciso mudar na fórmula inteira, né? Porque eu precisaria ficar procurando, né? Imagina um circuito grande, eu ficar procurando qual que é o número que representa a reatância. Então aqui, com a função, fica bem mais simplificado. É isso. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, pode postar aí nos comentários, que na medida do possível eu vou tentar ajudar. Muito obrigado.